Porque neste tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por amor dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Mateus, capítulo 24, versículo 21 e 22. Sobrevivendo à tribulação que está vindo. Mensagem do dia 7 de novembro de 2015. Que o Senhor vos abençoe, pedras preciosas, moradores do coração. O Senhor começou hoje à noite dizendo: eu quero falar com vocês sobre a tribulação que está vindo. Em toda a história não haverá nunca mais, nem houve antes, um tempo como este. Os homens estarão no final da sua sagacidade, tentando descobrir o que fazer a seguir. Nada fará sentido para eles e tudo estará virado numa bagunça. Estou tentando preparar agora quem vai ser deixado para trás. Não há sentido em acumular riquezas, posição ou poder, porque tudo vai ser mexido e reorganizado com base na lealdade para com a nova ordem mundial. Qualquer cristão agora que esteja almejando posições mais altas vai bater numa parede de tijolos após o arrebatamento. Não há necessidade para ficarem alarmados, apenas avisados. Aqueles que serão deixados para trás terão que mudar suas prioridades de antes, fazer dinheiro, para agora a sobrevivência. E eu não me refiro apenas à sobrevivência física. Sim, a sobrevivência também deve ser espiritual, compreendendo e sendo sensível ao movimento do meu espírito. É apenas pelo meu espírito que a proteção estará disponível para aqueles deixados para trás. Nada criado por homens trará a paz para as famílias. Somente a minha capacidade de salvar e proteger será eficaz. Meus queridos deixados para trás, vocês não podem contar com armas para protegê-los. Vocês devem voltar-se de todo o coração a mim e pedir minha proteção. Vou protegê-los sobrenaturalmente. Eu sou o único recurso. Aqueles que vivem pela espada morrerão pela espada. Aqui eu, Claire, quero fazer uma pausa e lembrá-los do filme A Missão, para aqueles de vocês que assistiram. E para aqueles de vocês que não assistiram, é um filme maravilhoso. A cena final foi quando os mercenários estavam vindo para matar todos os nativos na selva. E havia duas facções lá. O grupo de nativos que queriam lutar, liderada por um dos homens, um dos jesuítas, e outra facção era a que queria orar. Eu não contarei o que acontece no final, mas vamos apenas dizer que isso torna-se óbvio que os que oraram tiveram um final melhor do que os que não oraram e apenas utilizaram-se de armas e assim por diante. Voltando ao que o Senhor estava falando. Mas eu preparei um exército de homens e mulheres para recuperar este país contra o inimigo. Eles vão entrar em ação e ter um papel ativo na tomada de território fora da nova ordem. Nunca, desde a história do homem, houve um tempo como o que está chegando. E nunca haverá em toda a história humana a minha proteção de uma forma tão forte como haverá. Mas há certas regras sobre as quais vocês devem viver. A honestidade é a principal e vem antes de tudo. A vigilância sobre os seus próprios pecados e maus exemplos. Os demônios são inteligentes e sabem como provocar uma alma para causar uma brecha em sua cobertura. Caridade, humildade
e paciência também figuram no topo da lista de coisas específicas e necessárias para manter minha proteção. Venha a mim imediatamente quando você cair. Não desperdice um momento. Faça uma confissão sincera e renuncie a esse pecado. E eu, então, restaurarei a sua cobertura e lhes darei a proteção e a graça para não repetir esses pecados. Eu já te ensinei sobre julgar os outros. A maneira mais rápida de perder a sua cobertura é a calúnia ou fofocas sobre o outro. O inimigo não usa isso apenas para dividir e conquistar, mas ele usará isso também para torná-lo vulnerável a ataques. O fundamental é a sua posição. Mas cuidado, você terá que observar sempre a atitude do seu coração. Nunca menospreze alguém que está doente ou fraco. Suas orações são essenciais e extremamente importantes. E nós descobrimos que isso é verdadeiro em nossa missão, que as orações dos idosos e dos enfermos realmente trazem alguns resultados surpreendentes. Continuando ao que Jesus estava falando, suas emoções serão o seu pior inimigo. O sono será muito importante, pois por causa do estresse você dorme menos. Isso rapidamente esgotará a sua clareza de pensamento e energia. Este será um momento de técnicas de sobrevivência, especialmente técnicas de sobrevivência espiritual. A oração e a caridade vão aumentar suas chances de sobrevivência. E a oração será a sua arma número 1, sua arma mais poderosa. O inimigo é muito ardiloso e ele vai insinuar muitas coisas para fazê-los voltarem-se uns contra os outros. Sentem-se, falem com eles abertamente, honestamente, pois isso cessará completamente suas tentativas de virar cada um de vocês contra o outro. Eu, Claire, gostaria de acrescentar a necessidade de arrependimento para isso. Qualquer má escolha que você tenha feito em pensamento ou falsas acusações em pensamento, você deve buscar arrependimento. É super importante pedir e dar perdão a outra pessoa. Jesus continua. Haverá muita necessidade de paciência e o adiamento da raiva. Há sempre uma razão por trás de um fracasso. E isso é sempre um teste para você ter virtude e suportar isso com caridade e amor fraternal. Lembre-se, vocês serão julgados conforme vocês julgam uns aos outros. Se você quer misericórdia, você deve primeiro ter misericórdia. Você pode ver a si mesmo como o superior no meio dos outros, mas eu garanto que isso será a sua queda. De qualquer forma, amados, vocês devem cultivar extremo respeito uns pelos outros. Pode parecer-lhe que o outro é inferior a você, mas eu olho para o coração, e quem ama mais é superior, no meu ponto de vista. Você pode se destacar em muitas coisas, mas se você não tiver amor, bem, isso só irá lhe comprar orgulho e vaidade. Há almas que são tão gentis interiormente e bem dispostas que mesmo a pessoa mais brilhante e talentosa é muito inferior a elas. Veja bem, não é mais com o mundo e com os assuntos mundanos que você está lidando, é estritamente espiritual. E nossos padrões no céu são tão distantes do céu. Eles são irreconhecíveis. Nos livros de Rick Joyner, ele traz para o primeiro plano a importância da caridade e verdadeira visão espiritual.
E lembre-se, nenhum de vocês tem compreensão espiritual ou bíblica absolutamente perfeita. Cada pessoa tem um dom para adicionar aos outros. Sua tarefa será a de descobrir e cultivar esse dom e incorporá-lo. Este será um verdadeiro trabalho em equipe, com um submeter-se de maneira diferenciada uns para com os outros. Quanto mais você cuidar do elo mais fraco, mais isso determinará seu sucesso ou fracasso. Sempre que você se sentir ameaçado, seu primeiro recurso é a oração. Esta deve ser a sua primeira resposta. Haverá muitas campanhas de informação enganosa, pois sempre estarão em guerra para desviar sua atenção do que é realmente importante. Se você confiar apenas em mim para sua informação, você não cairá pelos acostamentos. Haverá também tentativas para expulsar os crentes. Tenha muito cuidado com aqueles que dizem que vieram para fazer uma aliança com você. Mas por trás de tudo, o que eles querem realmente é descobrir quais são os seus próximos planos, para que possam denunciá-lo. Cada pessoa no meio de vocês tem um propósito único. Tente descobrir isso para nutri-lo e honrá-lo. Nunca, em hipótese alguma, prejudique uma alma que está querendo dar um passo adiante e me servir. Dê-lhes algo para fazer. Não lhes negue nenhuma tarefa, pois isso poderá se tornar um tiro que sai pela culatra seriamente contra você. Sentir-se necessário, querido e importante é a chave para manter a paz. Quando todos trabalham juntos, de maneira sincronizada, todos se sentirão satisfeitos. Quando as coisas parecem estar caindo aos pedaços, orem contra o espírito de divisão. Esta será constantemente uma ação do inimigo. Eu, Claire, quero dizer que há também espíritos mentirosos que são responsáveis pela divisão. Espíritos mentirosos, espíritos sedutores, espíritos de divisão que interferem terrivelmente na comunicação, torcendo o sentido das palavras. E tudo isso está envolvido nessa dinâmica de divisão. Jesus continua. Estas serão constantemente as armas do inimigo em ação. Dividir e conquistar. Ou definir alguém para o fracasso e conquistar. Seja sempre muito favorável a alguém quando um de vocês falharem. Venha para o resgate com o calor, segurança e perdão. Reagir em raiva só irá capacitar os demônios para causarem dissensão e descontentamento, o que irá corroer nos corações de alguns, até que haja uma forte corrente de motim e divisão. Nunca ache que algo é bom ou uma boa oportunidade. Sempre ore primeiro e descubra de mim se é algo que você deve fazer. Lembre-se da história do cavalo de Troia. Todo mundo pensou que era um incrível presente de seu inimigo. Mas uma vez que o puxaram para dentro da cidadela, a sua verdadeira intenção tornou-se clara, à medida que os soldados armados desceram e tomaram a cidade de surpresa. Em suma, o sucesso pode ser obtido pelo caminho mais difícil às vezes, mas entenda, eu não meço o sucesso pela sobrevivência ou por proezas. Meu padrão é o amor, e morrer por mim é lucro. Não temais os que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Temei antes aquele que é capaz
de destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? No entanto, nenhum deles cairá em terra, sem a vontade de vosso Pai. Mateus, capítulo 10, versículos 28 e 29.